versículos é um número alarmante que nós temos ouvido que a maioria do povo de Deus ainda não leu nem a metade do livro da Bíblia. As pessoas entraram no Evangelho, mas infelizmente elas não leem a Escritura. Lê versículo salteado, buscando proveito próprio, mas não para o conhecimento de Deus. Um número muito grande dessa nova geração, que elas vivem do mercado gospel, elas vivem do evangelho paralelo, que vive de movimentos e criações invencionistas que traz para o meio do povo, não perguntando nem a Deus se eles aceitam ou não o que vão fazer. Inventam tudo no mundo para preencher o que não é impreenchível com conceitos e coisas humanas. Porque o nosso tempo, o nosso ego, o nosso eu só pode ser enchido pela palavra de Deus, que é infalível e inerrante. E é bom ler a Escritura. Apesar de ter deixado um pouco de ler a Bíblia, mas eu já li a Bíblia 2 vezes, de Gênesis ao Apocalipse. E agora eu estou outra vez voltando a ler a minha Bíblia. Já li 3 livros e estou no 4º livro, que é o livro do Salmo. E assim, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus veio do céu e se manifestou entre nós para nos dar a salvação por meio do seu sangue oferecido como sacrifício a Deus na cruz do Calvário. Esse foi o propósito de Deus com os homens em dar o seu Filho unigênito para que todos os que nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. Infelizmente, 90% dos cristãos no mundo crê em Deus de maneira terrena, mas a palavra de Deus nos diz, através das cartas dos apóstolos, que ele veio trazer a semelhança
do homem celestial, e que nós, que nascemos de novo, temos esse ensejo de procurar a todo custo a ter e manter a imagem do celestial que é Jesus. Mas se você vê as pessoas, a fé delas, os planos que elas traçam de finais de ano e também durante o ano, é somente essa vida. Eles não têm programação, projetos para a vida eterna, não. Jesus nos veio dar a vida eterna. Nós devemos investir tudo na vida eterna. Viver uma vida de homens espirituais. Mas, infelizmente, a maioria esmagadora de nós trazemos ainda a imagem do terreno, do primeiro Adão, e não do último Adão, que é Jesus. E isso é de causar muita tristeza, porque a vida espiritual e o mundo espiritual, isso é uma certeza e está aí. Nós é que não vemos porque nós estamos nesse corpo, mas diz a Bíblia, aquilo que o olho não viu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um daqueles que detêm a vida eterna. O Evangelho de Deus é abertamente nos dizendo a todo momento que devemos andar como ele andou, viver como ele viveu. Mas a mensagem que nós ouvimos todos os dias é direcionada ao campo terreno. As pessoas se projetam para a vida, se projetam para os melhores empregos. Por isso eles cursam as melhores faculdades, fazem direito, advocacia, doutor, mestrados, professores, as profissões mais bem pagas e conceituadas da sociedade. Ledo engano. Todos que desejam essa vida e andam por esse pensamento são pessoas mesquinhas, pessoas que não dão um bombom a ninguém. Eles só querem se completar as suas vidas, arrumar, enquanto Deus, o Evangelho, os pobres e outros mais é que se virem. Mas o Senhor Jesus, ele disse, estreito é o caminho e apertada é a porta. Muitos procurarão entrar, mas não poderão. Porque
o coração deles estão presos nessa vida. E o Evangelho de Deus, ele é muito mais do que essa vida. Jesus disse, eu vim lhes dar a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheça a Ti só como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem o enviaste. Mas as pessoas, hoje em dia, grupos religiosos, denominados evangélicos, grupos fanáticos de comunistas, outros de fascistas, que estão aí no meio da sociedade, usando o nome de Deus para outros fins e não levando ninguém para o reino de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, e vão morrer. Morrer porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que o Senhor Deus eterno nos abençoe no nosso espírito e nos dando bom ânimo e a vida eterna. Amém e amém.